meu Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, manifeste o teu poder neste lugar, Senhor. Derrama a tua glória neste lugar, Senhor, porque o teu povo está aqui, Senhor, e o teu filho, Senhor, está preparado, Senhor, porque o Senhor já preparou tudo em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, porque dele, por ele, são todas, e glória, pois, a Cristo. Quem pode dizer amém, meus amados? Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada, em nome de Jesus, em Jeremias capítulo 18, da palavra bendita de nosso Deus. Quantos estão nas mãos do oleiro? Vou perguntar mais uma vez, quantos estão nas mãos do oleiro, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor dos versículos 1 a 6, que assim diz a Bíblia Sagrada. O Senhor Deus me disse: desça à casa do oleiro, e ali eu falarei contigo. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos. E aí a Bíblia Sagrada diz: assim como o barro está nas mãos do oleiro, sou eu, o Senhor, quem está falando com você. Você pode olhar para o seu irmão que está do lado e diga para ele assim: assim como o oleiro faz com o barro, Deus faz o que Ele quiser na sua vida. Quantos recebem esta palavra, irmãos? Podeis assentar aqueles que puderem nessa noite tão maravilhosa que o Senhor fez. Aleluia. Eu vejo Deus falando conosco nessa noite, de maneira especial, de maneira, aleluia, de maneira específica para os nossos corações. Se olhando para o texto de Jeremias 18, dos versículos de 1 a 6, eu vejo algumas pepitas de ouro, de sabedoria da palavra de Deus. Eu quero compartilhá-la nessa noite com cada um dos amados irmãos e queridos visitantes e aqueles queridos e queridas que estão pela internet. Aleluia! A primeira coisa que eu vejo neste texto é que existe um convite de Deus nessa noite para cada um de nós. E você pode até perguntar qual é o convite. Não é para subir, não é para receber, não é para se destacar, é para descer. Deus está dizendo: hoje você vai descer na olaria. Louvado seja Deus. A ordem de Deus para o profeta Jeremias foi descer. Desce, porque assim tu ouvirás a minha palavra. Às vezes a palavra de Deus chega na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, mas a gente não consegue ouvi-la, entendê-la, ou talvez traduzi-la de acordo com aquilo que Deus quer da nossa vida. Por que, pastor, isso acontece? Às vezes é porque a gente precisa descer, e hoje você está convidado a descer na olaria do Senhor. Sabe, quando eu olho para essa palavra, eu vejo a necessidade de descer, representa esvaziar-se. Louvado seja Deus. Em uma certa oportunidade, João Batista
quando estava já findando o seu ministério, aleluia, fazendo a obra do Senhor, ele olha, aleluia, para os seus discípulos e avista Jesus chegando, e ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nessa noite o inimigo não vai vencer na sua vida, porque hoje você vai se esvaziar de si e vai receber algo do céu sobre a sua história. Aleluia. A Bíblia Sagrada em Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Vai ter exaltação de Deus na tua vida, aleluia. Por quê, pastor? Porque tu está na mão do oleiro e ele está mandando você descer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem pode levantar a mão e dar um brado de louvor a Ele, aleluia. Coloca a tua mão aí pertinho do teu irmão, diga para ele: o oleiro está mandando a gente descer, aleluia. Vai ter exaltação, vai ter glorificação, vai ter milagre, vai ter porta aberta, mas antes vai ter que descer, aleluia. A gente não quer descer. E isso mostra que o processo de modelagem exige baixar a guarda. Tem gente, tanta gente que está com a guarda alta, pensando mal dos outros, já armado diante dos outros. Se desarmem. Às vezes está com tantos problemas que chega na igreja não mais como antes. O Espírito Santo tem saudade daquele glória que você dava na igreja. O Espírito Santo tem saudade de quando você não olhava para quem estava do seu lado e você adorava Jesus de todo o seu coração. Baixa a guarda, desce, porque Deus vai te exaltar. Louvado seja Deus. Mas por que isso acontece, pastor? Como é difícil o coração humano se quebrantar. Davi também teve dificuldade, eu tenho dificuldade, você tem dificuldade, mas tem uma oração que Deus vai ouvir de nós essa noite. Salmo 51:17, coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus não vai desprezar a tua oração. Deus não está desprezando o teu sofrimento, a tua angústia. Continue com o coração quebrantado. Você tem passado tempo suficiente no vale da oração? Ou você tem tentado resolver tudo na sua vida no topo do teu próprio orgulho? Aleluia. Às vezes a gente pensa que o orgulhoso é aquele que tem dinheiro, ou aquele que não olha para nós. Mas às vezes o orgulho, aleluia, está em a gente não querer ouvir a voz de Deus. Aleluia. Está na hora de você descer no vale da oração. Desce no vale da oração. Porque lá no vale da oração tem mistérios de Deus para serem revelados. No vale da oração, aleluia, tem coisas que só aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre, e aquele que pede recebe. Olha para o irmão que está do lado: eu sinto a graça de Deus, e diga para ele assim: tu vai bater na porta e a porta vai se abrir, tu vai orar e Deus vai ouvir, e aquela oração
oração que você pensa que Deus não está respondendo, o Espírito Santo está levando para o altar com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Desce na olaria. Por quê? Porque a realidade do barro é que nós somos barro. Aleluia! Se você fosse vaso de ouro, quebrava e não ia ser refeito novamente. Se você fosse vaso de vidro, quebrava e não ia conseguir ser refeito nas mesmas medidas novamente. Se você fosse barro, aleluia, vaso, glória a Deus, de diamante, se quebrava, não conseguia ser refeito novamente. Aí o Senhor olhou do céu e disse: eu vou fazer alguém à minha imagem, à minha semelhança, e ele vai ter coisa da terra, mas vai ter do céu. A da terra pega do pó, para todo mundo saber da onde veio e para onde vai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Pega do pó, amassa o vaso, amassa o barro, aliás, e vai fazendo o molde. E quando o molde já estava pronto, segundo a imagem e a semelhança do Altíssimo, o Senhor diz: agora só falta uma coisa. Sopra, aleluia, sopra sobre esse barro, glória a Deus. E veio algo do céu sobre o vaso. Olha para o irmão que está do lado e diga assim: aleluia, somos pó e somos dependentes. Aleluia. Isaías 64, verso 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós o barro, e Tu o oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, por isso que nessa noite eu quero que você olhe para dentro de si, porque talvez alguém aqui, aleluia, já esteja, quem sabe, afastado dos caminhos do Senhor, ou longe dos caminhos do Senhor. Não sei como você se encontra, glória a Deus. E você pode pensar, porque o inimigo investe para isso, e você pensar que você não tem mais jeito. Mas eu quero lhe dizer que você tem jeito, e Deus vai te dar um jeito hoje. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque tu é barro, e barro se quebra, mas se refaz. Meu Deus do céu. Meu Deus, quem recebe essa palavra do Senhor, irmão, olha aí para esse irmão amado, essa irmã amada, e diga: vaso se quebra, mas também se refaz. Se prepara que Deus vai refazer esse vaso. Deus vai fazer o vaso novo. Deus vai tirar as pedrinhas. Deus vai tirar, aleluia, a sujeira, e vai fazer um vaso de novo. Em Gênesis 2:7 a Bíblia diz: e o Senhor formou o homem do pó da terra. Se o barro não pode questionar o oleiro, por tantas vezes questionamentos chegou sobre as nossas mentes, os nossos corações. Jeremias capítulo 18, versículo 3 diz: então eu fui ao encontro, aleluia. Não é o oleiro que vai ao nosso encontro, é nós que vamos ao encontro do oleiro.
você é um vitorioso. Você é uma vitoriosa. Sabe por quê? Porque você veio ao encontro do oleiro. Não foi o oleiro que foi ao seu encontro. Aleluia, e cada uma aqui, aleluia, Deus sabe como você se encontra, como você está, e Ele está dizendo para mim e para você: eu vou fazer o que eu quiser no vaso de barro que é você. O processo da roda é o movimento da vida, as circunstâncias, o tempo que Deus usa, aleluia. Deus usa pessoas difíceis para mudar você. Deus usa dificuldades, situações adversas para mudar você. Deus usa, aleluia, situações espirituais para mudar você. Deus usa, aleluia, momentos bons, momentos ruins para mudar você. E é interessante que as estações do ano são 4. E se você pegar como exemplo na sua vida, de vez em quando a gente está no ciclo da vida. Glória a Deus. De vez em quando nós estamos no inverno, mas o inverno vem e passa. Depois entra a primavera, o outono, depois vem o verão, vem e passa. Aleluia, é o ciclo da vida, é o movimento da vida, é o processo da roda. Jeremias olhou e viu que o oleiro estava trabalhando no barro da roda. Você é barro e Deus está trabalhando na tua vida. Tenha calma, Ele é Senhor da tua história. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Aqueles que amam. Quantos amam a Deus? Está contribuindo. Está doendo, mas está contribuindo. Está sofrendo, mas está contribuindo. Não se aperreie, não se desespere, porque o inimigo quer que você se desespere. Tem gente aqui que está sorrindo, mas está com o coração desesperado. Tem gente aqui que está, aleluia, dando glória a Deus, aleluia, mas o coração está quebrado. Calma. Eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Olha para o irmão que está do lado, salva alguém nessa noite e diga para ele: vai passar, aleluia. Essa luta vai passar e o oleiro sabe trabalhar. Quem pode dar glória a Deus? A roda gira, mas tudo coopera para o formato final. Aleluia. Glória a Deus. Quem lembra quando eu preguei essa palavra lá atrás e lá na Federal, glória a Deus, em Maceió, quando a gente passa ali e entrou em obra e a gente vê aquele trânsito horrível, aquela situação difícil, e terra para um lado, pista quebrada, e desvio para outro, e todo mundo reclamando, aleluia, olha, não vai prestar, olha, deu tudo errado, que engenheiro foi esse? E cada pessoa quer ser engenheiro, quer ser pedreiro, quer ser o dono da obra. Não é assim, irmão? Mas o dono da obra é Jesus na tua vida. Aleluia, aleluia. E aquele que está responsável pela obra é o Espírito Santo do Senhor.
E eu dizia naquela palavra, aleluia, quem olha vê uma bagunça, mas o dono da obra vê o final, o resultado. Eita, irmão, alguém pegou aí, irmão? Aleluia. Tu pode dizer essa palavra aí para alguém aí? Diz aí, quem olha o hoje, aleluia, não sabe o resultado. Só o oleiro, aleluia. Vai dando glória, irmão, vai adorando. Aleluia, porque 1 de Pedro 5,10 diz: e o Deus de toda a graça, depois de havido padecido, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá as nossas vidas. E aí vale a pergunta nessa noite: será que eu tenho focado em olhar na tontura do giro dos problemas? Ou na firmeza das mãos do meu Deus? Aleluia. Tu tem um dono. Tu tem um Senhor sobre a sua vida. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia, se firma nele, glória a Deus. Tu é como uma casa firmada na rocha. Tu não está firmada na areia, não. A tua vida está firmada na rocha da palavra. Aleluia, crente que anda na palavra sabe muito bem que tem dono. Crente que come da palavra sabe muito bem que é um processo. Crente que sabe da palavra sabe que Deus tem a última palavra sobre a sua vida. Aleluia! Se firma nas mãos do teu Deus. Não és tu que está segurando na mão dele, é ele quem está segurando nas tuas mãos. Mas o versículo 4 diz que o vaso se quebrou. A imperfeição revelada, aleluia, o vaso se estragou devido às suas próprias falhas, devido às suas próprias fraquezas, aleluia. Nós temos falhas, nós temos fraquezas, mas essas falhas, estas fraquezas, não é para fazer você parar, é para fazer você compreender que você é de barro. Isaías 45:9, a Bíblia diz: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco no meio de outros cacos. Porventura dirá ao barro, ao que formou: o que tu estás fazendo? Aleluia, glória a Deus. Quem é que manda na tua vida? Quem é que tem a última palavra na tua vida? Quem foi que te encontrou lá no mundão, te lavou, te limpou, te purificou e ainda trouxe vida nova para a tua história? Aleluia, aleluia. Oh, olha aí para o irmão querido, a irmã querida, e diga: nós somos cacos no meio de outros cacos de barro. Aleluia. Eu sou, você não é nada. Eu tenho, você não tem nada. Eu faço, você não faz nada. Aleluia, quem é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele. Oh glória! Quem pode, aleluia, glorificar a Ele, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. A Ele a honra, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele manda.
Ô Caco, tira a dureza do coração. Para de resistir ao oleiro. Pois lá no Salmo 103, o verso 4 diz: Ele te conhece. Aleluia, Ele me conhece, Ele te conhece. Ele sabe da tua estrutura. E a tua estrutura é pó, a minha estrutura é pó. E às vezes, se Ele não vier, a gente não sabe o que fazer. Oh glória. Qual é a bolha de ar interna que está estragando você no caminho? O pecado oculto, escondido. O orgulho. Aleluia. Orabacandaramanaya. Orabacandarasui. Aleluia. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-nos que nós somos pó. Às vezes a gente coloca coisas por debaixo do tapete, que a gente pensa que não vai fazer mal, não vai fazer dano. Só que aquilo vai aumentando, né? A gente vai colocando e daqui a pouco, sem perceber, o tapete vai tomando um relevo naquela área. E mais cedo ou mais tarde, todo mundo começa a perceber que tem algo errado naquele tapete. Aleluia. Mas o destaque aqui não é o tapete. O destaque aqui é que no verso de número 4, a Bíblia diz assim: quando o barro que o oleiro está fazendo não fica bom, ele pega o barro e começa a fazer ele novamente do jeito que ele quer. Vai ter um recomeço nesta história, nesse vaso de barro. A restauração vem de Deus. Deus não descarta ninguém. Ele refaz o pecador arrependido. Se houver um pecador arrependido, aleluia, hoje neste culto tão abençoado, aleluia, Deus não te descarta, Ele te refaz. Deus não emenda. Aleluia. Você pode dizer isso para alguém aí, por favor? Diga: Deus não emenda, Deus refaz. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Se alguém se purificar, será vaso de honra. Escuta, Deus te chamou para ser vaso de honra, preparado, santificado, útil para a obra do Senhor. Aleluia. Segundo aos Coríntios 5:17 diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O seu testamento, aliás, o seu testemunho atual pode refletir um vaso velho, rachado, mas Deus essa noite está dizendo: coloca teu coração nas minhas mãos, porque eu vou refazer você. E eu vou fazer você um vaso de honra na minha casa, santificado e útil para a minha obra. Aleluia. Eu vou para o final desta mensagem, porque houve o toque do Mestre.
Olha aí para o irmão que está do lado e diga para ele assim: deixa o mestre te tocar. Aleluia. Oh, irmãos, fala novamente: deixa Jesus te tocar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa Jesus te tocar nessa noite. Meus irmãos, hoje nós estamos descendo a casa do oleiro. Aleluia. E não tenha medo, porque Ele é teu Pai, Ele te entende, Ele te conhece. Aleluia. E Ele não está aqui para te remendar, Ele está aqui para te refazer e fazer de você um vaso novo. A glória está no conteúdo do vaso. Aleluia. Sabe por que você vai continuar de pé? Não é porque você, aleluia, pelos seus méritos continuará de pé, não. É porque tem algo aí dentro desse vaso de barro que é precioso, aleluia, que é tremendo, glória a Deus. Que Ele, aleluia, Jesus falou dele, irmão, aleluia. Jesus está, aleluia, sabido que vai agora ser sacrificado pelos nossos pecados. Ele sabe que os discípulos, aleluia, vão ficar só. Aleluia, ele sabe que vai acontecer algo no Getsemane. Ele sabe que vai parar no Calvário. Ele sabe que os soldados vão prendê-lo, vai crucificá-lo. Ele olha para os seus discípulos e diz-lhes, aleluia, não fiquem tristes, porque eu estou indo para o Pai, mas vai vir um do mesmo jeito que eu, e o nome dele é Consolador. Aleluia. O conteúdo do teu vaso é o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo se entristece, mas às vezes ele se alegra. E em todas as vezes ele fala. E ele está falando comigo e com você. Filho, filha, aleluia, sou eu, o teu consolador nessa noite. Sou eu quem te guio, sou eu quem te dirijo, aleluia. E às vezes eu fico triste quando você não escuta a minha voz, quando você faz de conta que não está me ouvindo, aleluia. Quando você acha que as minhas palavras não são suficientes, quando você mesmo sabendo que eu estou falando contigo, você faz do seu jeito, mas eu ainda habito dentro de ti, e hoje eu vou te renovar, filho. Aleluia. Você está nas mãos de Deus, do oleiro. Deixa Ele juntar os teus pedaços e te fazer um vaso novo, para que a glória de Deus venha sobre a sua vida. E para terminar, aleluia, se você puder, olhe para alguém pertinho de você e diga para ele: vaso de Deus, deixa o oleiro te refazer. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Qual é o hino esse? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem um louvor que fala ao nosso coração antigo. Aleluia. E fala do vaso, né? Glória a Deus. Eu não vou aqui me arriscar para não esquecer o hino, mas eu quero orar por vasos que Deus falou forte ao seu coração. Pastor, essa palavra é para mim. Essa palavra veio
como uma resposta na minha vida. Eu preciso entender o processo do oleiro. E eu quero que o oleiro me faça de novo. Aleluia. Eu lembrei do início desse louvor que diz: eu quero ser Senhor amado, aleluia, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida, oh aleluia, e faça de novo. Eu quero ser. Desejam, aleluia, ser um vaso novo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós iremos orar com você e por você nessa noite. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, glória a Deus. O Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. Deixa Deus refazer o vaso. Aleluia. Aleluia. Refazer o vaso, porque tu estás nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Eu sei, eu quero ser, eu quero um vaso, um vaso novo. Aleluia. Como tu queres, Senhor, Senhor amado. Tu és o oleiro, tu és o oleiro, e eu o vaso. Oh, aleluia, quebra minha vida, quebra minha, e faça de novo, e faça. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero. Aleluia. Um vaso novo. Oh Deus, quantos vasos estão aqui na frente, Senhor? Aleluia, tu conheces o coração de cada vaso que está aqui, Senhor, na frente, no teu altar, diante do Senhor. Aleluia. Ó Deus,
assim como tu és o nosso oleiro, refaz o vaso, faz de novo, renova este vaso. E ó Deus, diante do teu altar nesta noite, este querido vaso, esta querida irmã, este querido irmão, aleluia, seja tocado pelo teu Espírito Santo. E que, ó Deus, a partir de hoje, possamos escutar coisas tremendas que o Senhor há de fazer nestes vasos. Estes vasos que te pertencem, estes vasos preciosos em tua presença, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. E quantos podem dizer amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus essa noite por esses vasos preciosos na presença do Senhor. Eu quero aproveitar a oportunidade, aleluia, e perguntar se há alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, saiu da igreja, mas está aqui nessa noite porque o Senhor te ama e te trouxe a esta querida, amada igreja. Levante a sua mão. Há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém? Aleluia. Alguém em nosso meio que chegou aqui desta maneira, afastado da igreja de Jesus? Aleluia. Alguém? Levante a sua mão, por favor. Alguém? Glória a Deus. Alguém não evangélico, mas simpatizante da igreja evangélica está no nosso meio? Alguém assim? Levante a sua mão, por favor. Alguém assim? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus marcou este encontro com os seus vasos. Que Deus abençoe cada vaso aqui na frente. E que você continue brilhando a luz de Cristo. Porque você foi nascido de novo para isso. Para brilhar a luz de Cristo. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Podeis ir aos vossos lugares. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Há algum aviso? Glória a Deus. Deus abençoe. E terça-feira tem mais, meus amados. Terça-feira tem mais. Vai ser uma grande bênção. E nós contamos com cada querido irmão, cada querida irmã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. E amanhã a gente volta para quê, meus irmãos? Para oração. De 6 às 7 da manhã, Deus tem, aleluia, agido de maneira poderosa. A gente tem visto o clima espiritual na igreja, é porque tem gente orando. Louvado seja Deus. E essa semana é a semana da oração. Se você puder, venha orar conosco. É muito importante. Os irmãos juntos, orando de 6 às 7 da manhã, orando, buscando a face adorada do nosso mestre. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que esta semana seja uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido e altíssimo, graças te damos por essa noite maravilhosa. Leva-nos em paz, debaixo da tua santa proteção. Anjos de Deus na frente dos veículos, atrás, em cima, embaixo, lá direita e esquerda, em volta do teu povo, mestre. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para sempre. Toda a amada igreja diz amém, meus amados. Abraça teu irmão e vão com Deus.